Começamos então a subdivisão do reino animal em suas categorias taxonômicas. Primeiro dos grupos do reino animal, então, filo dos poríferos ou filo porífero. O filo porífero é formado especificamente então pelas esponjas, antigamente chamadas esponjas do mar. Hoje nós sabemos que não são apenas mais esponjas do mar. Nós conhecemos alguns representantes também de água doce. Esse é o único dos filos do reino animal que tem indivíduos parazoários, que significa esses indivíduos não organizam nem tecidos e nem órgãos, então não tem sistema nenhum, nem digestório, nem nervoso, nem sistema circulatório. Ou seja, ele é um indivíduo que tem única e exclusivamente células que fazem os papéis como se fosse o papel de um sistema ou de um tecido. Então, lembre, não apresenta nem tecidos e nem órgãos, então não tem sistemas também. São indivíduos sempre com poros nas suas paredes, esses poros servem para passar água, poder filtrar a água. São indivíduos aneuromiários, que significa sem neurônios e sem músculos, portanto eles não têm capacidade de deslocamento, de sair de um lugar e ir nadando para outro, e eles não coordenam atividades, não sentem dor, não sentem frio, justamente por causa dessa característica, não ter nem tecidos, nem muscular, nem nervoso. São indivíduos filtradores, vivem de filtrar água e retirar fito e zooplâncton para sua alimentação. São seres bentônicos e sésseis na sua fase de vida adulta, que significa, enquanto eles são adultos, eles estão fixos ao solo, então sésseo significa preso e bentônico no chão, certo? São indivíduos que na sua estrutura geral do corpo, quando adultos, eles são indivíduos ou radiais, se for uma esponja bem parelhinha assim, ou assimétricos, que significa que o corpo é completamente disforme, não tem um formato fixo, ou bonitinho ou regular. Ainda, a grande maciça maioria marinha, como eu já tinha falado, são indivíduos que têm pouca ou nenhuma interdependência celular, que significa, já que eles não organizam tecidos, do jeito que as células se agruparem vai dar certo. Diferente de nós, por exemplo, que temos células que compõem obrigatoriamente tecidos e elas precisam estar no lugar certo. Então, as funções vão ser funções celulares, ou seja, já que não existe esse sistema, a célula assume esse papel. Nesse caso, a respiração, por exemplo, acontece por difusão, que significa as células, por conta própria, fazem o próprio processo de respiração, passando os gases de onde tem mais para onde tem menos. O oxigênio, por exemplo, passa da água, que é onde está mais concentrado, para dentro das células, que é onde está menos. A mesma coisa vai acontecer com o gás carbônico da célula, vai ser passado de onde tem mais, que é na célula, para a água, que é onde tem menos. Vai haver uma troca. A excreção vai acontecer da mesma forma. As células produzem produtos tóxicos e excretam de onde tem mais, que é de dentro delas, para onde tem menos, que é dentro da água. Difusão também. A digestão ela é um processo única e exclusivamente intracelular. Envolve fagocitose e a excreção celular. Então, nesse caso, digestão única e exclusivamente intracelular, envolvendo dois tipos de células especiais, o coanócito, que coa a água, tira da água a comida, e o amebócito, que digere o alimento, desmancha o alimento e ajuda a distribuir para as outras células que tem. Então, a gente sabe que existem três tipos básicos de estruturas físicas anatômicas das esponjas, que são as esponjas do tipo asco, que tem uma única cavidade interna para filtrar a água e traz a água de fora para dentro através desses dutos ou canais, que são células em forma de poros, por isso que dá o nome do grupo de poríferos. Segundo tipo, esponjas um pouco maiores por dentro, chamadas tipo siphon, que são aquelas que apresentam então canais laterais ali, com canais inalantes e exalantes, por onde a água entra, filtra um pouco mais de tempo, então retira um pouquinho mais de comida e exala lá por cima também. E então as esponjas mais complexas nesse sentido, que são as esponjas do tipo leucon, que apresentam então câmaras fibráteis pelo lado de dentro. Essas câmaras vibráteis são espaços lotados então de células de filtragem que aumentam a capacidade de coleta de alimento que as esponjas vão ter. E depois a água é escoada lá pelo lado de cima. Sendo assim, se a gente pegar uma esponja, vamos pegar a simples aqui, a asco, que é a mais comum de todas, e fôssemos analisar a estrutura geral dela, a primeira coisa que a gente deve lembrar é o seguinte: esponja não tem tecido, esponja não tem sistema, é um parazoário. Então, ela vai ter células especializadas em fazer determinado tipo de papel. E ela vive basicamente de puxar a água de fora para dentro, filtra o alimento que está diluído nessa água e joga a água daqui para fora. Então ela só tem duas áreas, dois espaços, duas cavidades. O buracão no meio, chamado de átrio ou esponjocele,
chamada também de camada coanoflagelada, porque é onde nós vamos ter os coanócitos que coam a água. E o buraco lá em cima, chamado de ósculo, não é boca, não é ânus, e na verdade é tipo uma chaminé por onde a água vai saindo. Então a água entra pelas paredes e sai pelo ósculo, sempre. Então dentro desse átrio é que vão acontecer algumas coisas importantes. Por exemplo, nós vamos ter um espaço entre a camada interna e a camada externa chamada de mesogleia, é tipo um gel. Aí tudo aquilo que sai da mesogleia vai parar no átrio e do átrio vai ali para fora. Então, essa estrutura da mesogleia, na verdade, está recheada de células. Uma das células que a gente encontra, as principais pelo menos estão aqui, a gente vai ter o gonócito, é uma célula que pode se diferenciar em gônadas. E aí vai funcionar como se fosse um ovário ou um testículo, gerando daqui para dentro do átrio os espermatozoides ou óvulos. Segundo tipo de célula, a gente vai ter o amebócito. O amebócito ele fica na mesogleia andando por ali, comendo, distribuindo comida e, se alguma das outras células for destruída, ele tem capacidade de se transformar nessa aí. Então ele funciona que nem uma célula-tronco com capacidade de reposição. Ainda, nós encontramos células que revestem o corpo da esponja, chamados de pinacócitos. Esses pinacócitos têm nada mais, nada menos que o papel de fechar a esponja pelo lado de fora. Agora, algumas bem importantes, como por exemplo, o coanócito. Ele tem um formato globular, na frente um formato cônico e um flagelo, que vai de lá de dentro até lá fora. Esse flagelo vai criando um movimento, esse movimento gira a água, cria tipo um redemoinho que puxa a água para dentro dele. É assim que ele coleta a comida. Então, esse coanócito é a célula bem importante, porque é aquela que vai fazer a digestão primária, que é recolher o alimento de dentro da água. Depois ele passa o que sobrou para dentro dos amebócitos, e os amebócitos terminam de digerir. Além disso, o poro pelo qual a água entra é uma célulinha que atravessa de fora a fora o corpo da esponja, chamado de porócito. Esse porócito então deixa a água atravessar de fora para dentro, os coanócitos filtram a água e fazem o processo de digestão. Então a estrutura de uma esponja ela é relativamente simples, bem básica. A gente tem basicamente o buraco por onde a água é filtrada e circulada e o buraco por onde a água sai. É nas paredes que as células que fazem realmente os papéis é que fazem a diferença estão. Aí nós encontramos no meio da mesogleia, entre a camada de dentro, que é a de coanócitos, e a camada de fora, que é a dos pinacócitos, muitas vezes espículas. Espículas são estruturas salinas que ficam ali dando uma espécie de papel esquelético. Nesse caso, podem ser espículas de sílica ou espículas calcárias. Isso vai servir depois como uma forma de classificação das esponjas. Além disso, tem esponjas que apresentam, entre essas camadas ainda, fibras proteicas elásticas, tipo o nosso colágeno, chamadas de fibras de espongina. Sendo assim, o que a gente vai ter então para a reprodução das esponjas, já que a gente sabe que não tem sistema reprodutor, a gente tem reproduções assexuadas, certo? Reprodução assexuada por regeneração significa que uma esponja se rasga, se destrói e cada um dos fragmentos, se puder recompor um organismo inteiro, é um exemplo então de regeneração. Lembre que para regenerar e virar reprodução, tem que dar origem para mais de um indivíduo. Segundo, brotamento. Começa a nascer um grupinho de células que começa a formar uma esponja presa na outra. Isso é uma forma de formar colônias. Aí, quando a grande ela consegue desprender a pequena e a pequena tem capacidade de alimentação própria, viram duas esponjas. Ainda, gemulação. A gemulação é um processo específico para esponjas de água doce, aonde lá de dentro das esponjas, pegando alguns grupos celulares desse aqui, especialmente coanócitos e amebócitos, se desprende um grupo de células, como se fosse uma bola. E essa bola sai com o fluxo de água quando cair no chão, em algum lugar, onde tenha nutrientes. E ela consiga se multiplicar, ela vai dar origem para uma esponja grande e adulta. Lembrem de uma coisa, em todos esses três processos assexuados, a gente tem indivíduos que ficam geneticamente idênticos. Nenhum dos que nascem vai ser diferente daqueles que já existiam. Então, entra aquele mecanismo que cria a diferença genética, que é a reprodução sexuada. No caso da reprodução sexuada, tem que haver variabilidade genética. Então, a reprodução sexuada acontece com reprodução de fecundação cruzada, que significa, nas esponjas praticamente sempre existe macho e fêmea, mas é possível eventualmente ter seres monóicos, que é uma esponja que tem o macho e a fêmea, mas não é tão popular esse método. Então, tem fecundação cruzada, um macho e uma fêmea, que trocam gametas. A fecundação quase sempre acontece, então, nessas paredes internas onde fica o gonócito,
então vai ficar ali. O desenvolvimento é indireto, vai ter formação de larva. Sendo assim, o que vai acabar acontecendo aqui do gonócito, que é aquela celulinha que fica na parede, a gente tem o processo de meiose que gera espermatozoides na esponja macho. Os espermatozoides vão sair com esse fluxo de água e vão nadando e entram pela parede de uma esponja fêmea, aonde o gonócito aqui se transformou por uma meiose em um óvulo, e aquele óvulo fica na parede interna. Então, fecunda na parede interna, e assim que fecunda na parede interna, forma-se um zigoto. O zigoto é eliminado pela água, vai se transformar numa larva toda flagelada, chamada então de anfiblástula, quando forem as esponjas de carbonato de cálcio, as esponjas calcárias, ou parenquimula, que é quando a gente tem esponjas com dióxido de silício, ou também esponjas com fibras de espongina. A diferença basicamente é o que tem na esponja no final, mas a larva sempre é uma larva, toda ela flageladinha, que pode sair nadando, tá, pela água. Essa larva com flagelinhos que vai nadando, ela vai encontrar um solo onde existem nutrientes, vai começar a se alimentar ali, começa a se desenvolver uma esponja jovem até voltar a ser uma esponja adulta. Então, nesse caso, a recombinação genética, ela acontece na meiose que gera os espermatozoides e na meiose que gera aquele óvulo na parede. Depois, o número 2N é reconstituído na formação do zigoto. Então, esse processo acontece fecundando dentro da esponja fêmea, por isso, fecundação interna. Quando tiver larva, e isso vale para qualquer animal, quando tiver larva, sempre o desenvolvimento acontece do zigoto até larva, para um pouquinho, vive um pouco como larva. Aí volta a se desenvolver e se transforma em adulto. Significa, anda, para e recomeça. Por isso que o desenvolvimento não é contínuo, isso é que se chama de desenvolvimento indireto. Desenvolvimento onde vai ter um estágio larval. Por exemplo, no caso de animais mais populares, como é o caso dos anfíbios, o girino é um estágio larval. O alevino dos peixes é um estágio larval. Então, nesse caso, a gente também tem para esses animais, anfíbios e peixes, desenvolvimento indireto, certo? E para finalizar, então, o grupo das esponjas, o filo dos poríferos, a gente vai ter a divisão ou classificação taxonômica em 3 grandes grupos, chamados classe calcária, então, reino animal, filo dos poríferos, classe calcária. As espículas têm que ser de calcário, de carbonato de cálcio. Então a diferença está no tipo de espícula que vai ter. Basicamente isso, na estrutura esquelética. Segundo tipo que nós vamos ter, classe hexaquitinária, também chamada em latim de hexaquitinellida, onde a gente vai ter espículas de sílica. Então é outro tipo de estrutura esquelética. E, por último, nós vamos ter a terceira classe, que é a classe desmospongia, onde nós não temos quase nunca. É possível encontrar, mas não é popular, que a gente encontra fibras proteicas de espongina. Essas fibras aqui são aquelas que permitem as esponjas do grupo Desmospongia serem esponjas fofinhas e moles, que antigamente, antes da gente ter leis e regras mais rígidas que impedissem da gente extrair qualquer coisa do fundo do mar e destruir todo o fundo do mar, a gente tinha esponjas usadas como esponja de banho. As pessoas tomavam banho de banheira, de bacia, né? E se lavavam com esponjas, com buchas de esponja, feitas dessa classificação. Então lembrem que esse grupo aqui é o único grupo, tá? O filo dos poríferos, com indivíduos que são parazoários. O resto, todos os grupos ou filos do reino animal que vem daqui para frente, todos eles, cnidários e até cordados, são indivíduos classificados como eumetazoários, ou seja, indivíduos que apresentam tecidos e sistemas. Então, em cada um dos filos a gente vai ter uma novidade evolutiva, e essas novidades são importantes. No caso dos poríferos, nada disso existe.